Olha, nessa época do ano, todo mundo tem muitos compromissos. Compromissos profissionais, compromissos familiares. Muitas vezes a alimentação muda, nem sempre a gente tem tempo para os exercícios físicos. E aí a pergunta é, como devemos cuidar da saúde do nosso coração? Para falar sobre o assunto, hoje a gente recebe aqui o médico cardiologista Ricardo Alckmin. Ele é o coordenador nacional da campanha Coração na Batida Certa. Oi, doutor Ricardo. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, é um prazer. Bom, ontem mesmo eu ouvi uma fala do técnico do Corinthians dizendo para os jogadores assim, legal, parabéns, vocês foram ótimos, mas nada de meter o pé na jaca. Ele não falou assim, mas traduzindo foi isso, como quem diz o seguinte, pode descansar, mas não vai comer demais, não vai sair por aí barbarizando. É isso que a gente tem que evitar nessa época do ano? É muito comum as pessoas tirarem férias e tirar férias até dos cuidados da saúde. Mas também tem o outro lado da moeda. Existem as pessoas que no dia a dia, na correria do dia a dia, não têm tempo de cuidar da saúde, praticar atividades físicas e quer recuperar o tempo perdido de uma vez só, logo nas férias de fim de ano. Isso também não é muito adequado. A pessoa precisa ir se condicionando ao longo do tempo, além dos cuidados alimentares, mas também com os cuidados relacionados à atividade física. A coisa tem que ser equilibrada, estando de férias ou não. Tem algum sinal de alerta? Existem vários, existem vários. A primeira coisa que a gente sempre procura orientar uma pessoa que assume hábitos de vida saudáveis, relacionados especialmente à atividade física, alimentação e controle de algumas doenças que são comuns na população em geral, como pressão alta, diabetes, problemas de colesterol, tudo precisa estar bem equilibrado. Mas o surgimento de algum sinal ou de algum sintoma que a pessoa habitualmente não costuma vivenciar, isso é um sinal de alerta que alguma coisa possa estar acontecendo. Um cansaço para subir uma escada do trabalho que sempre sobe e nunca sentiu nada, agora começou a sentir um cansaço. Uma dor no peito que não costumava sentir, agora quando ela faz uma determinada atividade física ela passa a sentir, uma falta de ar, uma tontura. E são sempre relacionados a sinais de alerta, os desmaios. O desmaio que na maioria das vezes pode não representar uma doença cardíaca necessariamente, mas em pessoas de risco, isso precisa ser investigado porque pode ser o prenúncio de uma complicação mais grave do sistema cardiovascular. Doutor Ricardo, lá em novembro, no dia 12, ali naquela semana, a gente falou sobre o dia de combate à arritmia cardíaca. Vocês fizeram durante todo o mês de novembro uma campanha de alerta, que é essa campanha Coração na Batida Certa. Isso. Qual é o balanço que dá para fazer? É o 9º ano que a gente trabalha com essa campanha, que procura conscientizar e levar informações, especialmente ao público leigo, mas também aos profissionais que militam na área da saúde, em relação a situações que podem ocasionar a parada cardíaca ou causar fortes debilitações para uma pessoa. Os distúrbios do ritmo cardíaco são alterações comuns, são alterações frequentes. Dependendo do tipo de arritmia, ela pode acometer até uma em cada 4 pessoas ao longo da vida. Então, 25% da população pode desenvolver, por exemplo, a fibrilação atrial, que é uma arritmia extremamente comum em qualquer população que se estude e pode estar relacionada à ocorrência de derrame e pode estar relacionada à ocorrência de insuficiência cardíaca, que é quando o coração fica enfraquecido, dilatado, podendo trazer outras complicações ao longo do tempo. Então, o objetivo dessa campanha é trazer para o público leigo as medidas iniciais para recuperar uma pessoa que perdeu a consciência e supostamente está sofrendo de uma parada cardíaca, porque o atendimento, quanto mais rápido, melhor a chance de sobrevivência, e também alertar pela ocorrência desse tipo específico de arritmia que se chama fibrilação atrial. E essa tem sinal de alerta? Tem. A pessoa habitualmente sente palpitação, que é a sensação do batimento cardíaco, muitas vezes acelerado, ela sente que o coração falha, dispara, às vezes mesmo sentado, assistindo televisão, lendo um jornal, ela sente que o coração está acelerado, isso não é comum. O nosso coração ele precisa acelerar de forma cadenciada, progressiva, atendendo uma necessidade nossa. A gente vai correr para fugir da chuva, é normal que ele acelere. A gente para descansar, ele volta a desacelerar. Agora, se nós não estamos fazendo nada e o coração está disparando frequentemente, de forma irregular e rápido, isso é um sinal de alerta que uma arritmia possa estar ocorrendo e a mais comum delas é a fibrilação atrial. E aí tem que procurar um serviço de saúde, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Embora esta arritmia específica ela não ocasione por ela mesma uma parada cardíaca, mas ela pode predispor à formação de coágulos dentro do coração. Os coágulos de sangue, quando ficam paradinhos dentro do coração, eles não acarretam, na maioria das vezes, graves problemas. Mas quando eles se desgarram do coração, ele pode viajar pelo sistema circulatório e parar em qualquer lugar do corpo. Pode provocar trombose. Inclusive no cérebro. E AVC. E AVC. E aí que eu queria fechar. A gente tem visto cada dia mais gente muito jovem tendo acidente vascular cerebral. Por quê e qual é o alerta?
Existem basicamente duas formas de ocorrência do AVC isquêmico, que é aquele em que ocorre um entupimento na circulação do cérebro. A primeira delas é por embolia, é esse caso que eu expliquei da fibrilação atrial. O outro é por doença circulatória local. Algumas placas de gordura que se calcificaram ao longo do tempo podem se romper e nesse momento elas causam um entupimento agudo da circulação cerebral. Os pacientes que apresentam fatores de risco, tanto para a fibrilação atrial, quanto fatores de risco para doença cardíaca, sedentarismo, obesidade, hipertensão, diabetes, cigarro, histórico familiar, né, uma predisposição genética, são sinais de alerta. A pessoa precisa procurar um atendimento, fazer o seu check-up. Mas chama a atenção que pessoas jovens estão tendo problema, né? A gente sempre associa a gente bem mais velho, não é? Esse não é caso, Existem né? os aneurismas cerebrais, né, que ocasionam, no caso, não um entupimento na circulação, mas o rompimento de uma artéria que provoca uma hemorragia cerebral que não está relacionado às arritmias. As arritmias, elas se relacionam ao AVC isquêmico, que ocorre entupimento na circulação. Para a gente fechar então, por favor, a câmera 3 é toda sua. Diga para o nosso telespectador como é que ele deve se comportar para entrar bem em 2016. Não tire férias da sua saúde, mesmo na época de férias. Continue tendo hábitos saudáveis. A gente sabe que nessa época o pessoal extrapola um pouquinho na comida, extrapola um pouquinho na bebida, mas sempre com bastante moderação e nunca esquecendo de preservar a sua saúde, que é o bem maior que nós todos temos. E exames preventivos sempre, exames né? preventivos sempre. Doutor Ricardo, muito obrigada. É sempre um prazer receber vocês aqui da Sobrac, que foi, né, esteve aqui com a gente em novembro, falando da campanha do Coração na Batida Certa. Obrigada por ter vindo. Um ótimo, feliz ano novo aí. Volte mais para contar para a gente aí dicas boas para a saúde do coração. Obrigado, foi um prazer e a gente está à disposição. Obrigada, até a próxima.